Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre a chamada pulsão de morte. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Quando a gente estuda o conceito de pulsão na psicanálise, nós podemos, a princípio, de modo simplificado, falar da pulsão como aquilo que é um impulso para a nossa ação. Então, o que é aquele impulso que nos movimenta a agir? Nos animais, o impulso que os movimenta a agir é o instinto. Nos seres humanos, o impulso que os movimenta a agir é a pulsão. Mas em que consiste a pulsão? A princípio, Freud, quando estudou a pulsão na psicanálise, ele entendia que havia duas pulsões. Uma que ele chamava de pulsão de autoconservação e outro que ele designava como pulsões sexuais. Então nós chamamos isso de primeiro dualismo pulsional na obra de Freud. Então nós temos dois impulsos para agir. Um impulso relacionado ao sexo, relacionado à satisfação sexual. Esse impulso relacionado à satisfação sexual, ele se move para o outro. Esse outro é tomado como objeto que vai me satisfazer sexualmente. Já as pulsões de autoconservação, elas são direcionadas ao próprio eu. Elas são pulsões que visam, por exemplo, a sobrevivência, a luta pela vida. Então, são pulsões relacionadas à própria conservação do eu, conservação da vida. No entanto, essa teoria de que haveria a pulsão de autoconservação e a pulsão sexual, ela foi considerada por Freud insuficiente para dar conta do psiquismo humano. E aí, então, que num texto chamado Além do Princípio do Prazer, o Freud vai propor, ele vai revisar os seus estudos e ele vai perceber, então, uma incompletude nessa ideia de que, na verdade, a gente tem pulsões de autoconservação e pulsões sexuais. Porque a ideia de distinguir entre pulsão de autoconservação e pulsões sexuais está mais relacionada a uma distinção entre sujeito e objeto. As pulsões de autoconservação são aquelas ligadas para o eu, que é um sujeito. E as pulsões sexuais é direcionada ao outro enquanto objeto de satisfação sexual. Só que essa distinção ela não cola tão bem, Primeiro porque o eu ele é construído, a gente não nasce com o eu pronto. O eu também é um objeto construído. E mesmo quando a pulsão ela se direciona ao eu, ela está tomando o eu como objeto. Então, digamos assim, que separar pulsões de conservação e pulsões de sexualidade por causa dessa distinção entre sujeito e objeto, entre o eu e o outro enquanto objeto, não cola tão bem. Porque o próprio eu é objeto, o próprio eu é construído, o próprio eu é constituído. A gente não nasce com o eu pronto. A gente não nasce autoconsciente, a gente não nasce com um ego. No início da nossa vida, o bebê é como se fosse um com a mãe. Ele ainda não tem uma identidade própria, uma individualidade. Então o eu ele é fruto de uma construção. E nesse sentido ele também é em algum sentido, objeto. Então, Freud também vai ter algumas dificuldades com essa ideia. Ele vai perceber que, na verdade, num primeiro momento, parece que Freud deu muita importância à sexualidade. E ele vai perceber que não é tão bem assim. Ele deu muita importância ao princípio de prazer, ao prazer. E ele vai percebendo ao longo dos seus estudos que não é bem assim. Nem tudo no ser humano é movido para encontrar prazer. Nem tudo é ligado ao sexo. Nem tudo é ligado ao prazer sexual. Então, Freud vai entender que há uma insuficiência nessa teoria. E além do princípio de prazer, ele vai propor que além dos impulsos relacionados à sexualidade e à autoconservação, que ele passa a tratar esses dois como pulsão de vida, então eles não são distintos. Não é como um é direcionado ao objeto, outro é direcionado ao eu. Não, na verdade é do mesmo tipo, o eu também é um objeto. Então, as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais, ao invés de serem contrapostas no dualismo, vão passar a ser entendidas pelo Freud como do mesmo tipo. E ele vai chamar isso, então, de pulsões de vida. São pulsões ligadas à vida. Tanto buscar a autoconservação, a sobrevivência, quanto as pulsões sexuais, elas estão relacionadas à vida. É claro que o objetivo da sexualidade humana não é exatamente a reprodução. Mas a sexualidade ela também se move para a reprodução, para a vida.
Mas a gente vai entender que essas pulsões de vida não é exatamente por causa da reprodução. Vou explicar para vocês entenderem. Mas para isso a gente precisa entender o que é a pulsão de morte. Então a gente tem pulsão de vida ligada à sexualidade, ligada à conservação da vida. E nós temos do outro lado as pulsões de morte. A pulsão de morte é uma pulsão ligada à autodestruição, a autoaniquilamento. E aí o foco do nosso vídeo aqui é tentar entender o que é a pulsão de morte. Vamos lá. O objetivo de uma pulsão é o quê? Eu tenho um estado de desconforto, eu tenho um estado de tensão. O objetivo da pulsão é me impulsionar para agir de modo a eliminar esse estado de tensão. Então vamos pensar na fome. Eu tenho uma tensão, eu estou ali com fome, né? Incomoda, é uma excitação corpórea, somática, que me incomoda, que eu preciso de alguma forma eliminar essa tensão. E aí eu como alguma coisa. Que é a expressão que eu uso? Eu matei a fome, ou seja, eu eliminei esse estado de tensão. Então, o objetivo da pulsão é eliminar um estado de tensão. Agora pense o seguinte, qual é a forma de eliminar todos os estados de tensão do organismo, do psiquismo? Qual que é a forma? Morte. Na morte você não tem tensão nenhuma, você reduziu a zero a tensão, reduziu a zero a excitação. Então a morte, né, ela é uma metáfora para o quê? Para um estado de inexistência de tensão. Então a pulsão de morte é justamente isso, ela é um impulso que te move à eliminação total das tensões, a eliminação total dos incômodos, das excitações, do desprazer, de tudo isso. Mas pense o seguinte, eliminar completamente os estados de tensão é possível? De verdade? A gente pode pensar, não, é possível se a pessoa se matar. Mas vamos pensar o seguinte, se a pessoa se mata, ela vai ter eliminado os estados de tensão? Ela vai estar num estado de pura tranquilidade? A gente não sabe o que acontece depois da morte, né? Ou tem vida depois da morte, então os estados de tensão ainda não foram eliminados, ou não tem vida após a morte, e na verdade a eliminação dos estados de tensão é uma ilusão, porque na verdade depois da morte você não vai estar lá para estar num estado de perfeita falta de tensão. Então, a princípio, a eliminação de todos os estados de tensão é uma impossibilidade. Mais do que a morte, a pulsão de morte ela tem como epíteto, como lema, uma expressão que a gente às vezes usa que é seria melhor eu não ter nascido, seria melhor eu não ter vindo à existência. Então, na verdade, a morte aqui pode ser pensada como seria melhor que eu nem tivesse vindo ao mundo, não tivesse esses estados de tensão. Ou seja, o que a pulsão de morte visa é algo impossível, é o nunca ter nascido. Seria melhor que eu não tivesse nascido. É retornar a um estado pré-nascimento, um estado pré-orgânico, um estado pré-psíquico, um estado onde você ainda não existia. Só que esse estado em que você ainda não existia é uma ilusão, não tem um estado em que você ainda não existia. Como se fosse um estado de perfeita quietude. Antes de você nascer, você simplesmente não era nada. Então, o que a pulsão de morte visa? Ela visa retornar a um estado impossível, a um estado que nunca existiu. O estado anterior à vida, um estado anterior à sua existência, onde você não tinha tensão nenhuma, onde você não tinha excitação nenhuma. Então, a pulsão de morte visa retornar ao estado anterior ao nascimento, mas um estado impossível, um estado que nunca existiu. A pulsão de morte visa, então, retornar ao estado impossível, retornar ao estado de inexistência, ao estado de seria melhor eu não ter nascido. Então, a pulsão de morte visa a eliminação de todas as tensões pelo aniquilamento total do sujeito. A satisfação, portanto, da pulsão de morte é do campo do impossível. É impossível essa satisfação. Mesmo que a pessoa se mate, né? Ela não vai realmente retornar a um estado anterior ao nascimento de perfeita quietude. Então, aquilo que a pulsão de morte visa é do campo da impossibilidade. É uma pulsão incapaz de ser satisfeita. É um impulso para agir que te fala assim, não tenha nascido. Para que não houvesse tensão alguma. Retorne ao estado anterior ao nascimento de perfeita quietude.
Talvez aqui a gente pode até pensar nos mitos, né? Por que o mito de Adão e Eva, o mito da origem, é um mito de um paraíso completamente tranquilo? Como se antes da humanidade ter cultura, antes da humanidade se constituir, o que existia era um jardim do Éden, paradisíaco. Esse jardim do Éden paradisíaco é uma metáfora, digamos assim, para esse estado anterior ao nascimento, em que supostamente haveria quietude perfeita, em que supostamente não há nenhum tipo de excitação a incomodar o sujeito. É o retorno a esse estado que visa a pulsão de morte. Mas mesmo o jardim do Éden é só uma imagem. Uma imagem. Esse estado não existe, esse estado não pode nem ser colocado em palavras, porque ele não é nada. Porque ele é além do campo da possibilidade. A gente tenta usar imagens, metáforas para falar do que seria esse estado anterior ao nascimento. Mas esse estado não existe, nem pode ser representado, não pode ser falado de maneira apropriada. Então a pulsão de morte ela visa uma coisa impossível. Mas agora eu quero contar uma coisa para vocês, né? E aqui é o pulo do gato da psicanálise. Algumas pessoas acham que Freud, então, chegou no final da sua vida e defendeu uma espécie de dualismo muito estranho, porque de um lado tem um impulso para a vida, um impulso para a conservação da vida, para a sobrevivência, para a sexualidade, e de outro tem um impulso contrário, absolutamente contrário, que é o impulso de autodestruição, é o impulso de autoaniquilamento, é a pulsão de morte. Ora, então será que o ser humano é uma guerra entre duas pulsões contraditórias e irreconciliáveis? Na verdade, não. Na verdade, o dualismo pulsional de Freud, o dualismo entre pulsão de vida e pulsão de morte, é na verdade um dualismo monista de pulsões. Já no Além do Princípio de Prazer, Freud dá a entender que todas as pulsões derivam da pulsão de morte. E Lacan, Jacques Lacan, depois vai desenvolver isso melhor e vai dizer o seguinte, que toda pulsão é pulsão de morte. Então o dualismo de pulsões de Freud é, na verdade, um dualismo monista de pulsões, porque as pulsões de vida derivam, são formas modificadas da pulsão de morte. O que isso quer dizer? Visto que a satisfação requerida pela pulsão de morte é do campo impossível, ou seja, é impossível uma satisfação completa da pulsão de morte, essa pulsão de morte se modifica a fim de possibilitar satisfações parciais. A pulsão de morte, ela se modifica, portanto, em pulsões parciais, que permitem uma satisfação parcial do que é requerido pela pulsão de morte. Pense o seguinte, o que é a fome? Quando a gente está com fome, o que a gente faz? A gente come, a gente faz o que com a fome? A gente mata a fome. Ou seja, a gente aniquila parcialmente um estado de tensão. Então, a eliminação completa e absoluta da tensão é impossível, mas nós podemos eliminar parcialmente estados de tensão. A sede. Se eu estou com sede, o que eu faço? Eu bebo água e mato a sede. Perceba, matar a sede. Pulsão de morte. Satisfeita parcialmente. Da mesma maneira, o sexo. Eu estou com uma tensão sexual. Eu estou com tesão. O que eu faço? Eu mato a tesão. Seja lá arrumando uma forma de chegar ao orgasmo. Então eu faço o quê? Eu mato. A pulsão sexual, portanto, está a serviço da pulsão de morte. A pulsão sexual está a serviço da pulsão de morte. É por isso que quando uma pessoa chega ao orgasmo é como se ela morresse, né? A sensação é assim, eu morri. Por quê? O orgasmo é uma morte. O orgasmo é uma morte, assim como matar a sede é uma morte. Assim como matar a fome é uma morte. Chegar ao gozo sexual é uma morte. É uma morte de uma tensão sexual. Gozo é morte. Gozo é morte.
Só que o gozo que a pulsão de morte requer é um gozo impossível. É uma morte no sentido de melhor seria eu não ter nascido. Eu quero retornar ao estado impossível de quietude perfeita anterior ao nascimento do organismo. Porque quando você nasce, você já começa, sei lá, no útero, né? A gente já começa a receber excitações do ambiente. A gente vem ao mundo, a gente recebe excitações de fome, excitações de sede, excitações de satisfação que a gente precisa. A eliminação completa desses estados de excitação retorna à imagem de uma espécie de quietude anterior ao nascimento. Desde o primeiro momento de vida consciente, nós estamos recebendo excitações de todas as partes. Existe um impulso em nós que visa a eliminação completa dessas excitações. Esse impulso é a pulsão de morte. Mas como a satisfação da pulsão de morte é impossível, essa pulsão de morte se modifica em pulsões parciais que visam a satisfação parcial da pulsão de morte. Essas pulsões parciais são as pulsões de vida, que visam a conservação da vida. A fome satisfeita, a sede satisfeita, a sexualidade satisfeita, tudo isso é pulsão de vida. Tudo isso é pulsão de conservação da vida. Essas pulsões de vida, portanto, visam preservar a sua vida. Enquanto a pulsão de morte quer aniquilação total, essas pulsões de vida, ela como se conserva a sua vida para que pelo menos uma satisfação parcial da pulsão de morte seja possível. Nós dizemos que o princípio relacionado à pulsão de vida é o princípio de prazer. A pulsão de vida está relacionada a alcançar prazeres enquanto satisfações parciais. Então a fome, a sede, o sexo. Mas a pulsão de morte também é uma pulsão de conservação. Ela visa conservar o estado de quietude plena. É claro, esse estado não existiu. Esse estado é impossível, mas é como se ele tivesse existido. É como se tivesse existido um estado anterior ao nascimento de perfeita quietude e a pulsão de morte visa conservar esse estado. Nós dizemos que o princípio por trás da pulsão de morte é o princípio de nirvana. Nirvana é o quê? É uma palavra que vem do budismo e tudo mais, que é alcançar um estado de perfeita quietude. Então, enquanto a pulsão de vida está relacionada ao princípio de prazer, a pulsão de morte está relacionada ao princípio de nirvana, que é o princípio de quietude total. E isso, então, tem algumas consequências interessantes para a gente repensar a psicanálise. Muito se fala da psicanálise ser uma coisa muito focada no sexo, como se tudo para a psicanálise fosse sexual. Mas perceba, o sexual não é o mais importante para a psicanálise. O mais importante para a psicanálise é a pulsão de morte. As pulsões sexuais são derivadas da pulsão de morte. Digamos assim, então, que o ser humano é muito mais um ser de morte. Um ser movido à autodestruição. Um ser que busca incessantemente algo impossível. Um segundo elemento, que isso nos faz pensar é que existe um mito de que a psicanálise ensina que nós somos seres reprimidos. Nós não temos satisfação completa porque nós somos seres reprimidos e não satisfazemos plenamente nossos desejos sexuais. Isso é uma falsa caricatura da psicanálise. O nosso problema não é que nós somos reprimidos. O nosso problema é que a satisfação que o nosso psiquismo exige é impossível. Ainda que você fizesse sexo todos os dias, ainda que você não se reprimisse sexualmente nunca, ainda que você sempre satisfazesse seus desejos sexuais, ainda assim você seria uma pessoa angustiada e insatisfeita. Porque a satisfação da pulsão de morte não é um problema de que você está se reprimindo. O problema é que nada na realidade pode satisfazer a pulsão de morte. A satisfação da pulsão de morte é impossível. A satisfação da pulsão de morte é
impossível. O problema, portanto, na psicanálise não é que somos reprimidos. O problema é que não há nada na realidade que pode satisfazer o que nosso psiquismo exige. Terceiro lugar, a ideia de pulsão de morte nos ajuda também a compreender em que sentido nunca podemos encontrar satisfação plena. Não é que você não possa comer um bolo e falar assim, nossa, estou plenamente satisfeito. Não é isso. É que essas satisfações, mesmo que sejam plenas, elas são parcialmente plenas, porque elas satisfazem só uma versão modificada da pulsão, da pulsão de morte, né? Então, percebam que muitos mitos da psicanálise caem quando a gente entende a pulsão de morte. A gente descobre que para a psicanálise não é como se a gente fosse pura sexualidade. A sexualidade é só derivada. O mais importante é a pulsão de morte. Segundo, a gente descobre que o problema do ser humano não é que ele é reprimido. Não tem que ajudar o ser humano a ser menos reprimido para ele ser mais feliz. Não é isso. Não tem solução, meu bem. É isso que a psicanálise está dizendo pra gente. Não tem solução. A vida humana é uma vida condenada à insatisfação. Você nunca irá encontrar satisfação plena. Nunca. É pessimista um pouco? É. Mas é como a psicanálise vê o ser humano. Não há satisfação plena. Então, e terceiro, nós entendemos o que a gente quer dizer por satisfações parciais, né? A gente descobre que o princípio de prazer não é o mais importante. A gente descobre que nem tudo é sobre sexualidade. E a gente descobre que o problema do ser humano não é a repressão. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que isso tenha ajudado vocês a compreender o sentido da pulsão de morte em Freud e na psicanálise. Até mais.